Evangelho de Mateus, capítulo 9, leremos do primeiro capítulo, primeiro versículo até o 8º. Mateus 9, de 1 a 8. Amém? Entrando Jesus num barco, passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade. Eis que lhe trouxeram um paralítico deitado no leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Mas alguns escribas diziam consigo: este blasfema. Jesus, porém, conhecendo-lhe os pensamentos, disse: por que cogitais o mal no vosso coração? Pois qual é mais fácil dizer: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te e anda? Para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se partiu para sua casa. Vendo isso, as multidões, possuídas de temor, glorificaram a Deus que dera tal autoridade aos homens. Amém. Graças a Deus. Esta é a palavra de Deus, a qual nós pretendemos meditar um pouco nessa noite. Vamos orar. Vamos orar porque ela precisa acessar o nosso coração, e isso só se fará por intermédio de Deus. Pai, é diante do Senhor que nós nos encontramos agora, e também diante da Tua Palavra. Queremos a operação desta nas nossas vidas. Queremos que a Sua Palavra acesse nosso coração. Nós queremos ser achado terra fértil para essa maravilhosa semente. Então acha em nós um coração propício à Tua Palavra. Que nós possamos nos despir de toda e qualquer preocupação nessa hora. Nós possamos nos encontrar atento ao Teu Espírito. Que Ele possa assim acessar o nosso coração. Fala comigo e fala com a sua igreja. Fala conosco, pois somos necessitados do Teu agir em nossas vidas. Que nessa noite assim, então, nós possamos ser edificados, o louvor da glória do Teu nome, a qual nós oramos ao Senhor. Agradecidos assim em nome de Jesus. Amém. Vamos fazer o seguinte. Vamos ler novamente o primeiro versículo e o segundo. Entrando Jesus num barco, passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho, estão perdoados teus pecados. Eu gostaria de centrar nesses primeiros versículos para a nossa meditação. Vamos focar nesses primeiros versículos. Bom, a narrativa diz que Jesus entrou em um barco e usa este barco para chegar a um outro lado do qual ele estava. O texto diz que ele foi para a sua própria cidade. E ali lhe trouxeram um paralítico deitado, acamado, deitado em um leito. É como aquelas macas, não é verdade? Como aquelas macas. E diante daquela atitude, Jesus
fica admirado ao ver a fé daqueles homens e diz para o mesmo, para que ele viesse a ter bom ânimo, pois seus pecados haviam sido perdoados. É engraçado, Jesus, diante de uma paralisia, ele virá para este tal paralítico e dizer para ele: tende bom ânimo, pois seus pecados estão perdoados. Na verdade, se fosse o meu caso, se fosse comigo, se eu fosse tanto o paralítico quanto aqueles homens que o levaram, eu ficaria um pouco desapontado com Jesus. Poxa, eu estou paralítico, ou eu trouxe meu amigo paralítico, e Jesus diz para mim, ou diz para ele, para que tenha bom ânimo, pois seus pecados foram perdoados ali naquele momento. Sim ou não? Esperaríamos a cura. É verdade que o paralítico levantasse e andasse, tomando ali o seu leito, sua maca, pegando no braço e saindo andando, como de fato aconteceu. Mas nesse texto a gente percebe que o foco de Jesus não está propriamente na cura da paralisia física que ele tinha, mas sim na cura de uma paralisia espiritual que acometia aquele homem. Já estive aqui ministrando dentro desse texto, eu não sei quantas vezes. E ora a gente foca até naquela paralisia, sim, porque tem grandes lições para a nossa vida. Tem muitas lições, há muitas formas de aplicar esse texto e fazer com que ele, com a graça de Deus, possa nos trazer edificação. Mas nessa noite eu quero focar nessa paralisia espiritual. Porque houve um momento na história da humanidade ao qual Deus olhou para a sua criação. E ao nos observar, nos viu todos nós paralíticos. Paralítico porque é isso que o pecado faz conosco, é isso que o pecado veio a fazer com toda a humanidade. Toda a humanidade, sem exceção. Desde Adão até você, o homem vem sofrendo as consequências do pecado em sua vida. Nós vem sido derrotado, paralisado, imobilizado pelo pecado. Ainda que alguns não vejam isso, não percebam isso. Porque quando você estava sem Cristo, você se achava perfeitamente dono de seus movimentos. Você se achava árbitro da sua vida. Você achava que você tinha liberdade de ir e vir. Quando hoje, você que está aqui conhece Jesus como seu Senhor, sabe que você estava sendo, na verdade, assenhorado pelo pecado. Porque aquele que pratica pecado se faz escravo do pecado. Ou nós temos nosso Senhor Jesus Cristo como Senhor, ou nós temos o inimigo das nossas almas, Satanás, como Senhor de nossas vidas. Então o pecado nos domina, sim. Eu já falei aqui em outras oportunidades que o pecado dita o que você deve fazer e você simplesmente obedece. Ainda que algumas vezes murmurando: poxa, eu não queria me drogar essa noite. Aquele remorso do dia seguinte. Eu não queria ter bebido essa noite.
eu não queria ter me prostituído esta noite. Mas quando você olha para trás, olha, você se submeteu ao pecado que habita dentro de você novamente, que habitava no seu caso. Mas olhando a sua criação, Deus, ao contemplar o ser humano entregue a esta paralisia, decide intervir. Deus conclui que algo precisava ser feito, que algo precisava mudar, que Deus estaria executando o seu plano eterno ali de restauração. Deus viria ao encontro da sua criação a fim de restaurá-la. Se a gente perceber assim, a gente vai ver que Jesus, ao dizer para eles, estão perdoados os vossos pecados, Jesus o curou da maior paralisia que um ser humano vinha sofrendo, a paralisia pelo pecado. Aí a Bíblia, neste texto, está me dizendo que Jesus pegou um barco. Entrando Jesus num barco, no primeiro versículo, diz que Jesus entrou em um barco. Este barco que Jesus entra nele, em muitas ministrações que você ouviu, que você tem conhecimento, diz respeito à sua vida. Esse barco diz respeito a essa terra, diz respeito a este mundo. Jesus toma um barco e entra na história da humanidade. Jesus entra na nossa história. Jesus entra na nossa vida. Jesus, o Deus eterno, o Rei, entrou em um pequeno barco. Jesus entrou no barco da nossa história. Jesus entrou no barco da nossa vida. Ele veio de encontro à nossa situação. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. O eterno Filho de Deus, de livre e espontânea vontade, entra na humanidade. Houve um momento na minha vida que Jesus entrou nela. Ou um momento na sua vida em que Jesus entrou na sua vida. Há um momento na história da humanidade em que o nosso Senhor, o Deus eterno, se fez homem. Entrou em um pequeno barco, num simples barco, num barco de pescador. Se humilhou. Você sabe o que Jesus fez? Ele se humilhou. As pessoas ficam olhando para a cruz, imaginando como que Jesus se humilhou. Como que Jesus se humilhou por mim, pecador? Verdade. Jesus se humilhou e subiu numa cruz por você. Mas a maior humilhação do nosso Senhor, o processo de humilhação, a mais desprezível aos olhos do Senhor, diria assim, foi o fato dele ter entrado num pequeno barco. O Senhor dos Senhores se fazer carne, se fazer homem, o Criador se fazer criatura. Esta foi a maior humilhação de Jesus, se tornando, assumindo a forma de servo, se fazer um igual a você. Então Jesus decide entrar na nossa vida, entrar na sua vida, minha irmã, se fazendo igual a você, se fazendo igual a mim. Aí a gente fica pensando, o que levou a Jesus fazer isso? O que levou o meu Senhor a fazer isso?
ele assume a forma humana, entrando ele neste barco. O barco, este meio de transporte, o transportou da sua glória para a sua graça. Jesus dá glória para a graça. Jesus de seu trono eterno, a imagem de homem. O que motivaria um Deus como este? Qual o combustível? Que tipo de combustível usou o nosso Senhor para que esse barco se locomovesse pela história da nossa vida? O que impulsionou esse barco? O que o moveu? O que o transportou? Aí, olhando para a palavra de Deus e olhando para o testemunho de Deus que temos internamente, a gente chega à conclusão de que esse combustível foi o amor. É o amor de Deus que impulsionou, é a sua compaixão que o trouxe até a mim. Foi movido por amor. Esse barquinho não era movido a combustível, a gasolina, a óleo diesel, ao vento que bate nas velas, mas foi impulsionado pelo amor. Então o amor de Deus o trouxe até a mim, porque Deus amou o mundo de tal forma que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não perecesse, mas que tenha a vida eterna. A saber, os que crerem no seu nome, no nome do unigênito de Deus. Esse amor é tão grande, é tão explosivo, que o próprio Deus crucificou Jesus. Aí a gente fica assim, não, os fariseus, saduceus, os escribas, o Império Romano. Não, foi a mão de Deus. A mão de Deus o sacrificou. A mão de Deus sacrificou Jesus em favor da minha vida, em favor da sua vida. Aí olha para você, um paralítico, um aleijado, um cego, um imundo, olhando para nós, a conclusão é óbvia. Não viu ele nada em nós que o motivasse a fazer isso. Ele não me amou, ele não te amou, ele não se sacrificou em favor da sua vida por nada que há em ti. O amor dele foi simplesmente incondicional para com as nossas vidas. Ele te amou sem se importar com o retorno que você daria. Ele te amou sem dar conta do que você faria em troca, sem esperar que você o correspondesse. Te amou primeiro, quando você era inimigo dele. Te escolheu quando a última coisa que você tinha em seu coração era Deus. O amor incondicional de Jesus para com a nossa vida o trouxe até a você, o trouxe até a mim. Então Jesus está ao seu lado. Entrou Jesus num barco e passou para o outro lado. É isso? Então Jesus entrou na sua vida para estar ao seu lado. Jesus entrou na sua história para estar ao seu lado. Jesus está do seu lado. Jesus está do seu lado. Mesmo sabendo da sua deficiência. A gente tem amigos
que vira e mexe vai jogar na nossa cara alguma coisa. Vira e mexe vai te cobrar algo além do que você pode dar. Mas Deus não. Ele estará ao teu lado e sabe das suas limitações, sabe da tua paralisia, sabe das tuas dificuldades, sabe daquilo que você precisa, daquilo que você necessita, sabe de cada uma das suas lutas, sabe onde dói em você e o que dói em você. E tudo isso estando Ele ao seu lado, nos momentos de dificuldades da sua vida, nos momentos de impotência da sua vida, Deus estará do seu lado, permanecerá do teu lado. Nos momentos de mais dificuldade ao qual você encontrar, saiba que Deus estará ao teu lado. Na hora que você enfrentar as feras lá fora, na hora que você encontrar as dificuldades lá fora, você precisa saber disto: Deus estará contigo em toda e qualquer circunstância, em toda e qualquer adversidade. Deus estará contigo, pois Ele se faz presente na sua vida. Ele não se fez carne. O Verbo de Deus não veio assumir a forma de homem para te abandonar nas suas dificuldades. Foi o amor incondicional que o trouxe a você. E Ele diz assim: eis que estou contigo todos os dias, todos os dias, todos os dias. Nos momentos de alegria, nos momentos de tristeza, em suas dificuldades, Deus está contigo. Você pode pedir a sua presença, você pode sentir a tua presença, você pode percebê-lo, pois é um Deus presente, um Deus de perto. Eu estou falando é que quando você estiver chorando, irmão, chama Jesus. Quando você estiver com a dor, chama Jesus. Quando você sentir um aperto no seu coração, uma luta grande no seu coração, a tribulação, o bramido do mar, as ondas fortes, quando você sentir o rugido do leão, quando você sentir a fornalha ardente, você pode chamar Jesus. Jesus, me abraça aqui, me abraça, pois sou necessitado do Senhor nessa hora. Eis que estou em grande tribulação, minha alma está angustiada, preciso do Senhor. Sara o meu coração nessa hora, tira de mim essa angústia. Chama Ele: Jesus, senta aqui do meu lado, senta aqui que eu preciso falar com o Senhor, eu preciso desabafar com o Senhor, eu preciso contar para o Senhor as minhas dificuldades. Deus não se esqueceu de mim, Deus não se esqueceu de você. Ele está ao seu lado, atraído por um amor incondicional. Entrando Jesus em barco, passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade. Entrando Jesus em barco, passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade. Jesus veio ao encontro do que é dele. O Verbo, quando se faz carne, Ele veio de encontro à sua propriedade. Aí Jesus vem e entra na sua vida. Como eu disse, estando Ele ao seu lado, estando Ele ao lado daquilo que é dele, é porque você pertence a Deus. Você é propriedade de Deus. Diga assim: eu sou de Deus. Diga assim: eu sou de Deus. Você é de Deus. Pertence a Deus. Propriedade de Deus. Escolhido de Deus. Sabe quando você levantou a mão, se é o caso, você levantou na igreja e falou: Jesus, eu te aceito como Senhor da minha vida. Lerdo engano, porque você pertence a Deus,
pertenceu a Deus, sempre foi de Deus. A Bíblia diz que Ele nos amou primeiro, que não foi nós que o escolheu, mas Ele que nos escolheu. Então você é um escolhido de Deus, raça eleita, propriedade de Deus. Agora, você é propriedade de Deus, não é sua. Então você tem um Senhor sobre a sua vida, você tem um Deus que é seu dono, que você não se pertence, mas que você é propriedade de Deus. É por isso que os seus caminhos, presta atenção, igreja, os seus caminhos devem ser entregues a Deus, entregue àquele ao qual é dono de direito. Eu estou falando das suas atitudes, irmãos. Eu estou falando dos seus comportamentos. O seu comportamento deve ser de Deus. O seu procedimento deve ser de Deus. Suas atitudes devem ser de Deus. Entrega a Deus o seu caminho. E tende bom ânimo. Eu vou estar já encerrando. A Bíblia diz para que nós tenhamos bom ânimo. Isso é um exemplo que a gente tira desse texto. Tem de bom ânimo, meu irmão. Tem de bom ânimo, minha irmã. Tem de bom ânimo. Saiba que Deus é contigo, que o Senhor é contigo, que Deus é com você, viu, minha irmã? Deus é com você. É porque dizem coisas contrárias a nosso respeito. Dizem coisas que não agradam o nosso coração, a nosso respeito. E você sabe quais são as pessoas que mais dizem isto para nós? Você sabe quem mais diz isso para você? Que você não pertence a Deus, que você não é de Deus. Sabe quem mais quer tirar o teu ânimo? É você. Você é a principal pessoa que te desanima. Você é a principal pessoa que diz contrário ao que Deus diz para você. Viu, minha irmã? É você. Você é a sua maior inimiga. Você é a pessoa que te diz coisas mais terríveis ao seu respeito. Você é que tenta mais te desanimar. Saiba quem você é. Saiba quem você é diante de Deus. Toma o seu lugar. Recebe o que Jesus trouxe para você. Você está aqui, está sem fé. De repente você está aqui tão sem fé. Mas agora, nesta hora, você está diante de Deus. Você está diante de Jesus. O paralítico é levado diante de Jesus. E ele te diz agora: tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Tem fé no seu coração. Haja fé no seu coração. Acha fé no seu coração. Deus está falando com você. Deus está falando contigo. Tenha fé no seu coração. Tenha de bom ânimo. Seus pecados são perdoados, sim. Se alegre diante de Deus, se alegre diante das circunstâncias, se alegre diante das adversidades, se alegre diante dos inimigos que se levantam contra a sua vida, se alegre diante de você mesmo. Bate no seu peito, bate no seu coração, diz para ele assim, diz para sua alma: porque está abatida dentro de mim, ó minha alma, espera em Deus, pois eu o louvarei. Espera em Deus.
Espera a alma em Deus, pois eu o louvarei. Você verá a sua vitória. Mais fácil é para Jesus dizer levanta e anda, do que para dizer seus pecados são perdoados. E Ele, Deus que está presente, Deus que se humilhou à forma de homem, entrou naquele barco da sua vida a fim de ficar ao teu lado. Ele te diz: tem de bom ânimo, pois seus pecados estão perdoados. Quanto mais dirá Ele: levanta e anda. Seja curado, seja restaurado, seja transformado, seja avivado, seja mudado, seja moldado, seja forjado. Deus pode sim trabalhar no seu caráter. Deus pode sim trabalhar a sua personalidade. Deus pode sim te levantar desse leito. Ele quer te levantar dessa circunstância. Deus quer mudar a sua vida. Deus quer mudar a sua história. Ele só precisa ver fé no seu coração. Deus só precisa ver fé no seu coração. E a palavra de Deus para a sua vida: tem de bom ânimo. Eu quero aqui então entregar essa palavra. Eu quero entregar nas tuas mãos. Eu quero entregar para a sua vida. E espero, Deus espera que ela gere fruto no seu coração. A Bíblia fala que trouxeram-lhe um paralítico e o colocaram diante dele. Houve muita dificuldade para que aquele paralítico chegasse ali. Houve muita dificuldade, muita gente. No outro evangelho vai dizer que ele desceu pelo telhado do lugar ao qual Jesus assistia. Coloque sobre seus pés, por favor, você que pode. Você vai se achegar até Jesus, até o lugar onde Jesus está. Mas para isso você vai ter que vencer muitos obstáculos. Há muita dificuldade. Jesus fala para você assim: tem de bom ânimo, exatamente porque te falta ânimo. Porque te falta desejo de assim acontecer na sua vida. O milagre de Jesus na sua vida, olha aqui. Os milagres de Deus na sua vida, eles precisam acontecer, eles devem acontecer. É da vontade de Deus. O problema é que te falta ânimo, igreja. Te falta ânimo, minha irmã. Te falta ânimo, meu irmão. Tem uma pessoa em especial que tem um desânimo muito grande em relação a isso. Deus tem tido dificuldade em acessar. Eu quero te dizer que você precisa ter ânimo. Tenha ânimo e se coloque diante de Deus nesta hora, neste momento. Você cujo o coração tem sido terra dura para que o Senhor acesse, você sabe disso. Tem até um grito dentro desse seu coração, pois ele está sufocado. Você está sentindo o seu coração sufocado.
Deus tem tido pouco acesso ao seu coração. Eu quero te dizer, tende ânimo, se coloque diante de Deus, se coloque diante de Jesus nesta hora. Você sabe onde Ele está. O problema é que os obstáculos não têm te permitido chegar. Eu gostaria que você rompesse, que você vencesse os obstáculos. Lança fora essa frieza, essa dureza, essa dificuldade. Lança fora, ser forte, ser corajoso. Ser corajosa, minha irmã, ser corajoso. Deus veio de sua glória para estar ao seu lado. Crê nisso, tem de ânimo, tem de bom ânimo. Você é de Deus. Não deixa o inimigo dizer o contrário. Não permita que você diga isso ao contrário. Entenda o seu lugar no coração de Deus. Fica de pé. Toma o teu leito, igreja. Toma o teu leito. Vá para a tua casa. Aquilo que tem te paralisado, hoje você leva. Hoje você conduz, não seja mais conduzido. Seja o Senhor da sua vida, pois Deus é contigo. Em nome de Jesus. Levante suas mãos para o alto. Pai, em nome de Jesus, nós te somos gratos pela oportunidade que tivemos nessa noite. Te agradecemos por cada momento em tua presença. Nós vamos para o nosso lar, mas vamos com a tua presença, pois o Senhor está conosco, o Senhor estará ao nosso lado. Nós aprendemos hoje que o Senhor entrou naquele barco para estar ao nosso lado, entrou na nossa vida para ser conosco. Seja conosco não só hoje, mas todos os dias, como a sua palavra diz. Por isso, ó Deus, nos leva para nossos lares na segurança do Senhor. Guarda nossas vidas, nosso entrar em nossos lares e nossa saída daqui. Acampa anjos do Senhor ao nosso redor. Proteja-nos, Senhor, contra todo o mal. E com o amor de Deus, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com todos vós, hoje e sempre, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. De paz, igreja.